Marcos capítulo 14, a consulta dos sacerdotes. Também ler essa passagem em Mateus capítulo 26, do versículo 3 ao 5. E dali a 2 dias era a Páscoa, e a festa dos pães asmos. E os principais dos sacerdotes e os escribas buscavam como o prenderiam com dolo e o matariam. Mas eles diziam, não na festa, para que porventura se não faça alvoroço entre o povo. O jantar em Betânia. Também encontrar essa passagem em Mateus capítulo 26, do versículo 6 ao 13. E, estando ele em Betânia, assentado à mesa, em casa de Simão o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro, com unguento de nardo puro, de muito preço, e, quebrando o vaso, lhe derramou sobre a cabeça. E alguns houve que em si mesmos se indignaram e disseram, para que se fez este desperdício de unguento? Porque podia vender-se por mais de 300 dinheiros e dá-lo aos pobres, e bramavam contra ela. Jesus, porém, disse, deixai-a, para que a molestais? Ela fez-me boa obra, porque sempre tendes os pobres convosco, e podeis fazer-lhes bem, quando quiserdes, mas a mim nem sempre me tendes. Esta fez o que podia, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo que, em todas as partes do mundo onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. O preço da traição, também encontrar essa passagem em Mateus 26, do versículo 14 ao 16. E Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais dos sacerdotes para lhe entregar. E eles, ouvindo-o, folgaram e prometeram dar-lhe dinheiro e buscava como entregaria em ocasião oportuna. A última Páscoa, a Santa Ceia. Também ler essa passagem em Mateus capítulo 26, do versículo 17 ao 30. E, no primeiro dia dos pães asmos, quando sacrificavam a Páscoa, disseram-lhe os discípulos, aonde queres que vamos fazer os preparativos para comer a Páscoa? E enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes, ide à cidade, e um homem que leva um cântaro d'água vos encontrará, segui-o. E, onde quer que entrar, dizei ao senhor da casa, o mestre diz, onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado e preparado. Mobiliado e preparado. Preparai-a ali. E saindo, os seus discípulos foram à cidade e acharam como eu lhes tinha dito e prepararam a Páscoa. E, chegando à tarde, foi com os 12. E, quando estavam assentados a comer, disse Jesus, em verdade vos digo que um de vós que come comigo, que comigo come, há de trair-me. E eles começaram a entristecer-se e a dizer-lhe um após o outro, porventura sou eu, Senhor? E outro, porventura sou eu, Senhor? Porventura sou eu, Senhor? Mas ele respondendo disse-lhes, é um dos 12 que mete comigo a mão no prato. Na verdade o Filho do Homem vai, como dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para o tal homem não haver nascido. E, comendo eles, tomou Jesus pão e abençoou-o, o partiu e deu-lhe, e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo. E, tomando o cálice, dando graças, deu-lhe, e todos beberam dele. E disse-lhes, isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado. Em verdade vos digo que não bebereis mais do fruto da vide, até aquele dia
em que o beber de novo no reino de Deus. E, tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Pedro é avisado. Também encontra essa passagem em Mateus capítulo 26, do versículo 31 até o 35. E disse-lhes Jesus: todos vós, esta noite vos escandalizareis em mim, porque escrito está: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Mas depois que eu houver ressuscitado, irei adiante de vós para a Galiléia. E disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, nunca, porém eu. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Mas ele disse com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E da mesma maneira diziam todos também. Jesus em Getsemane, Mateus capítulo 26, do versículo 36 ao 46. E foram a um lugar chamado Getsemane, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro e a Tiago e a João, e começou a ter pavor e a angustiar-se. E disse-lhes: a minha alma está profundamente triste até a morte. Até a morte. A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E, tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. E, chegando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, dormes? Não podes vigiar 1 hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam carregados e não sabiam que responder-lhe. E voltou 3ª vez e disse-lhes: dormi agora e descansai, basta! É chegada a hora, eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que está perto o que me trai. Jesus é preso. Também encontrar essa passagem em Mateus capítulo 26, versículo 47 até o 56. E logo, falando ele ainda, veio Judas, que era um dos 12, da parte dos principais dos sacerdotes, e dos escribas e dos anciãos. E com ele uma grande multidão com espadas e varapaus. Ora, o que o traía tinha-lhes dado um sinal, dizendo: aquele que eu beijar, esse é, prendei-o e levai-o com segurança. E, logo que chegou, aproximou-se dele, e disse-lhe: Rabi, Rabi, e beijou. E lançaram-lhe as mãos e o prenderam. E um dos que estavam ali presentes, puxando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe uma orelha. E respondendo Jesus, disse-lhes: saístes com espadas e varapaus a prender-me como a um salteador. Todos os dias estava convosco ensinando no templo, e não me prendestes, mas isto é para que as escrituras se cumpram. Então, deixando-o, todos fugiram. E um certo mancebo seguia, envolto em um lençol sobre o corpo nu, e lançaram-lhe a mão, mas ele, largando o lençol, fugiu, nu, pelado. Jesus perante o sinédrio. Também encontrar essa passagem em Mateus capítulo 26, do versículo 57 ao 68. E levaram Jesus ao sumo sacerdote, e ajuntaram-se todos os principais dos sacerdotes, e os anciãos e os escribas. E Pedro seguiu de longe até dentro do pátio do sumo sacerdote, e estava sentado com
os servidores, aquentando-se ao lume, e os principais dos sacerdotes e todo o concílio buscavam algum testemunho contra Jesus para o matar e não o achavam, porque muitos testificavam falsamente contra ele. Mas os testemunhos não eram conformes. E, levantando-se alguns, testificavam falsamente contra ele, dizendo: nós ouvimos lhe dizer: eu derrubarei este templo construído por mãos de homens, e em 3 dias edificarei outro, não feito por mãos de homens. E nem assim o seu testemunho era conforme. E, levantando-se o sumo sacerdote no sinédrio, perguntou a Jesus, dizendo: nada respondes? Que testificam estes contra mim? Mas ele calou-se, e nada respondeu. O sumo sacerdote lhe tornou a perguntar e disse-lhe: és tu Cristo, filho do Deus bendito? És tu Cristo, filho do Deus bendito? E Jesus disse-lhe: eu sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder de Deus, e vindo sobre as nuvens do céu. E o sumo sacerdote, rasgando seus vestidos, disse: para que necessitamos de mais testemunhas? Vós ouviste a blasfêmia que vos parece? E todos o consideravam culpado de morte. E alguns começaram a cuspir nele, e cobrir-lhe o rosto, e a dar-lhe punhadas, e a dizer-lhe: profetiza! E os servidores davam-lhe bofetadas. Pedro nega Jesus. Também encontrar essa passagem em Mateus capítulo 26, do versículo 69 ao 75. E, estando Pedro embaixo, no átrio, chegou uma das criadas do sumo sacerdote e, vendo a Pedro que se estava aquentando, olhou para ele e disse: tu também estavas com Jesus Nazareno. Mas ele negou, dizendo: não conheço, nem sei o que dizes. E, saindo fora ao alpendre, e o galo cantou. E o galo cantou. E o galo cantou. E a criada, vendo outra vez, começou a dizer aos que ali estavam: este é um dos tais. Mas ele o negou outra vez. E pouco depois, os que ali estavam disseram outra vez a Pedro: verdadeiramente tu és um deles, porque és tu também Galileu. E ele começou a imprecar e a jurar: não conheço esse homem de quem falais. E o galo cantou 2ª vez. E Pedro lembrou-se da palavra que Jesus lhe tinha dito: antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás tu. E, retirando-se dali, chorou. Retirando-se dali, chorou.